Olá, eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há mais de 40 anos com português em concursos públicos. Você viu, nós teremos o concurso para a Prefeitura de Japonvar, Minas Gerais. Você quer conhecer um pouquinho do que a banca vai cobrar em relação ao português? Quer fazer uma questão da banca para que você conheça essa banca, a Cotec, né? Fadenor? Então vamos lá. Bem, inicialmente o que nós já sabemos, estamos aí com o edital publicado, é que a banca é a Cotec, são 94 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração vai de R$ 1.400 até R$ 12.000, inscrições de 12 de setembro a 10 de outubro e as provas 24 de novembro. Você tem tempo para estudar, mas é claro que quem sai na frente consegue uma aprovação com mais certeza, certo? Bem, o que nós temos aqui? Eu coloquei o que eles cobram no programa de nível médio e superior. Então, nós temos aqui a questão da leitura, da compreensão e da interpretação dos textos. Nós temos aqui textos que podem ser descritivos, narrativos, dissertativos. Quando a gente fala aqui do dissertativo, você sabe a diferença de um texto expositivo para um texto argumentativo, por exemplo? Você sabe que nós temos aqui diferentes gêneros textuais. Você sabe, por exemplo, a diferença que nós temos entre uma notícia e uma reportagem? Você sabe, por exemplo, a diferença que nós temos aqui entre um artigo de opinião e uma reportagem? Tá? Então, tudo isso é muito importante a gente observar. E aqui, inclusive, entra a questão da linguagem não verbal, quer dizer, onde temos as imagens, como é o caso da propaganda, das charges, cartoons, tirinhas, leitura de gráficos, entre outros. E temos aqui a semântica com o estudo do sentido, da significação das palavras. Então, nós temos que conhecer muito bem e não com conceitos equivocados lá de quando nós começamos a estudar, sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, saber bem o que é a denotação e a conotação, quer dizer, o sentido próprio ou o sentido figurado. Temos questões relacionadas à fonética e à fonologia. Então, temos que reconhecer a questão de letra ou grafema e fonema ou som. Conhecer os encontros vocálicos, ditongo, tritongo, hiato. Os encontros consonantais, dígrafos, conhecer a divisão silábica, a acentuação gráfica e veja, de acordo com o novo acordo ortográfico. A questão dos sinais gráficos. Em ortografia, quando falamos aqui em ortografia, não é só se uma palavra escreve com G ou J. O emprego do hífen entra aqui dentro, né? As expressões que causam dificuldades, afim junto, afim separado, uso do porquê, tudo está aqui dentro. E olha lá, o emprego do hífen de acordo com o novo acordo ortográfico. Estrutura e formação de palavras. Então, o reconhecimento aqui dos chamados elementos mórficos na estrutura. Então, radical, vogal temática, tema, prefixo, sufixo, desinências e a formação de palavras. Você sabe quando uma palavra é formada por derivação ou composição? Então, temos que saber isso. Veja que temos aqui também a questão, vou saltar o item 6, já volto nele, classes de palavras, é também parte desse estudo da morfologia. Então, aqui nós temos as variáveis e as invariáveis, ou seja, as 10 classes de palavras.
artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. E aqui não é só identificar, tem que saber a flexão, tem que conhecer essa função sintática, que daqui a pouco eu falo, quando eu falar de sintaxe, a semântica, o sentido expresso, esse papel que desempenha, né, no texto em si. Aqui, ó, colocou o verbo com a conjugação, também os verbos auxiliares, ser, ter, haver, estar, as conjugações, considerando tempos e modos, as formas nominais, ou seja, é tudo de morfologia. E também temos a sintaxe, que são as funções sintáticas, a análise sintática. Então, aqui a gente tem, lá dentro do período simples, sujeito, predicado, transitividade verbal. Você sabe a diferença de um objeto indireto para um complemento nominal e uma adjunta de nominal? Então, tudo isso estudamos aqui dentro. Como também a questão do período composto, uma oração coordenada, uma oração subordinada, que tipo de subordinada é, as funções sintáticas, como eu já mencionei. Temos aqui dentro também o estudo da concordância, tanto verbal quanto nominal, regência verbal e nominal, crase, indo lá agora no item 6, a pontuação e temos aspectos como figuras de linguagem. Você conhece a diferença de uma metáfora para uma comparação e uma metonímia? Então, temos que saber. As funções da linguagem, se nós temos uma função emotiva, uma função fática, metalinguística, então você vai falar, nossa, isso é dificílimo. Não, nós temos técnicas para explicar isso para você de uma maneira mais leve. E aí, temos também a questão do registro formal e informal, considerando marcas de coloquialidade e também variações linguísticas. É um programa grande? Sim, bem grande. Mas é possível estudar isso? Claro, tá? E é possível você estudar isso de uma maneira bem prática. Coloquei aqui uma questão da prova da Prefeitura de Várzea da Palma, Minas Gerais, para cirurgião dentista, foi aplicada pela Cotec agora em 2024. Então, olha só, aqui diz, o termo mas inicia o segundo parágrafo do texto com o objetivo de. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é que nós trabalhamos com alguns PDFs que são PDFs assim muito úteis. Então, nós temos um PDF de conjunção que você vai observar que o mas, que ele significa porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, são conjunções adversativas. As conjunções adversativas, aquelas que indicam adversidade, tá? Elas podem também ser representadas por outros nomes. Então, adversativas. Elas podem, então, indicar para gente uma adversidade, que é a mesma coisa aqui, de uma oposição de ideias, de contrariedade, de antagonismo, de contraste. Então, quando eu uso uma conjunção mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, elas indicam essa oposição de ideias, que são ideias adversas, contrárias, antagônicas. Então, é claro que o mas não serve para concluir. Quem serve para concluir são as conjunções que indicam conclusão, como o portanto, né? O pois que aparece depois de um verbo,
Então, nós vamos estudando todas elas. Ratificar. Ratificar quer dizer confirmar. Retificar é corrigir. Então, ao colocar aqui o ratificar, é quando você fala alguma coisa e você diz assim, ou seja, aí você diz a mesma coisa com outras palavras. Então, você está confirmando, ratificando. Favorecer as ideias apresentadas. Bem, isso aqui seria algo que você faria com um texto e não com o uso de um conector. Corroborar as ideias apresentadas seria você confirmar essas ideias, seria isso lá de cima. Claro que esse mas, ele aparece para opor-se às ideias apresentadas no primeiro parágrafo. Claro, conjunção adversativa indica oposição. Então, claro que a resposta é letra E. Agora, cuidado! Se você tiver um mas seguido de também, ele não indica oposição de ideias, mas seguido do também quer dizer e. Então, isso indica para a gente adição. Tá? Cuidado com essa dica que a Banca Cotec gosta muito disso. Então, o que acontece? Se eu falo para você, ele estuda, mas também trabalha, eu quero dizer que ele estuda e trabalha. Percebeu? Então, olha quanta coisa você aprendeu aqui. Você aprendeu que a conjunção mas é adversativa, que ela tem esses sentidos aqui, que ela pode ser substituída por porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante. Você aprendeu a diferença de ratificar para retificar. Você ainda conheceu que o mas seguido do também não é adversidade, mas sim adição, sem contar com outras expressões que nós apresentamos aqui, que indicam conclusão, que indicam uma ratificação, uma confirmação de ideias. Percebeu? O que eu quero mostrar com isso para você? Eu quero mostrar para você que com uma questão você aprendeu muita coisa. E olha, nós fizemos essa questão de uma maneira até rápida, não foi? Veja que eu não precisei nem de colocar o texto aqui. É isso que é importante, é você observar como fazer as questões de português da Banca Cotec treinando essas provas. Então, você vai observar aqui, né, que eu apresento para você o meu curso de português em questões para a Prefeitura de Japovar, Minas Gerais. São todas questões da Banca Cotec. Eu vou fazer com você mais de 150 questões, explicando uma a uma, tá? Letra por letra e o conteúdo necessário ali dentro. Apresento também PDFs que são essenciais. Não adianta você pegar uma gramática inteira e ficar lendo. Você tem que aprender o que a banca pede, você tem que entender como a banca pede e como ganhar tempo na hora de resolver essa prova, certo? Você vai, por exemplo, resolver a primeira prova, você vai corrigir e aí você vai anotar as suas dúvidas. Em seguida, você vai assistir ao meu vídeo. Bom que seja vídeo, porque você pode pausar quantas vezes você quiser, você pode assistir a quantas vezes você quiser, e aí você vai fazendo todas as anotações. Teve dúvida? Não conseguiu resolver ali pelo vídeo? Mande para mim. Vai ser um prazer responder para você, diretamente para você, certo? Convido também você a conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Você vai ver que você fecha uma prova de informática com ele. Quer ficar muito bem preparado nas duas disciplinas que mais reprovam
no concurso público, que é o português e informática, faça a nossa dobradinha. Você vai ver que é possível você fazer curso com excelente qualidade por precinhos muito humanos. Tá certo? Eu aguardo você para que a gente possa participar da sua vitória. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.